Pronto, pessoal. Então, boa tarde. Vamos começar nossa aula de Física Numérica com Python. Lembrando que esse é um curso do nosso semestre especial, oferecido pelo Centro de Informática da UFPB, e é baseado em um livro que a Springer, a editora Springer, disponibilizou gratuitamente para ajudar a gente a enfrentar a pandemia. Certo? Os professores sou eu, professor Cavalcante, do Departamento de Sistemas de Computação, e o professor José Miguel Arosteg, também do Centro de Informática, no Departamento de Computação Científica. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre unidades e medições, e depois, no finalzinho, sobre representação numérica no computador. Então, começando aqui, sobre unidades, padronização de unidades, certo? Bom, na física, nós queremos estudar a natureza de uma maneira quantitativa. Nós vamos descrever a natureza usando números e equações, que são relações entre quantidades. Mas não são apenas números. É preciso também relacionar os números ao mundo físico usando alguma medida, unidade de medida adequada, certo? Por exemplo, a gente pode medir a largura de uma mesa usando um lápis ou um sapato, conforme vocês conseguem ver nesse desenho aqui, Tem um desenho de uma mesa, uma plancha de madeira. Eu estou tentando determinar o comprimento dela aqui. Eu posso usar lápis, colocar o lápis, 4 comprimentos de lápis, mais ou menos, vai ser igual ao comprimento da mesa. Ou então 3 pés de sapato, para medir, indicar qual é o valor do comprimento da largura da mesa, né? Que ela está desse lado aqui. Tem um problema com essa maneira de fazer a medição, que é o seguinte: como é que você vai comunicar o resultado da sua medição para outras pessoas? O problema que pode acontecer é que o lápis que você está usando pode não ser igual ao lápis da outra pessoa. Ou então o sapato que a outra pessoa vai usar para fazer a medição e saber o tamanho da mesa não vai ser igual ao tamanho do seu pé. Então, por isso, historicamente, nós desenvolvemos unidades padronizadas. Um grupo de unidades padronizadas que é usado internacionalmente é o chamado Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, que foi inventado, acho que por volta do século XIX, XVIII, por aí, muito tempo atrás, na época de Napoleão. E ainda hoje vem sendo desenvolvido, certo? É sempre estudado, tem uma área de estudo que se chama metrologia, que discute como é que você define e calcula essas características de medição. Então, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade base para a medida de comprimentos é o metro. Tem uma definição lá formal para ele. A unidade básica de medida de tempo é o segundo. Tem uma definição também para como é que você define um segundo. E aí, a partir dessas definições, você pode ter certeza que quando você medir um tempo aqui, um comprimento, se você tentar comunicar para outra pessoa como é que ela vai medir o comprimento de um objeto, ela vai utilizar técnicas que são desenvolvidas e estudadas para fazer com que esse resultado seja reprodutível. Então, por exemplo, se eu quero encomendar um armário aqui para minha casa, e eu meço o tamanho da minha parede para saber qual é o tamanho do armário que vai caber, se eu disser que tem 1,80 m, o marceneiro vai saber exatamente qual é o tamanho do armário para ele encaixar justinho ali, com uma boa precisão, tá bom? Outras unidades que aparecem no sistema internacional são o Newton, que é uma maneira de medir força, e o Joule, ou Joule, que é uma medida de energia, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar disso aí na nossa física desde o ensino médio. Agora, dado que existem essas unidades, a gente também pode expressar os números, grandes ou pequenos, de acordo com a nossa conveniência aí, utilizando notação científica, porque pode acontecer de você necessitar de expressar números que são grandes ou pequenos demais. Por exemplo, a velocidade da luz medida no vácuo, no Sistema Internacional de Unidades, ela pode ser expressa como esse número aqui, 299.782.458 metros por segundo. Por acaso, esse é um valor exato, aí, essa é a velocidade da luz por definição. Mas veja, esse número é muito grande, é meio chatinho de escrever o número inteiro. Às vezes a gente não precisa, você pode fazer um arredondamento, uma aproximação. Ou então, se eu tentar medir o comprimento de uma bactéria, como a Escherichia coli,
o comprimento dela está escrito aqui, ó, é dessa ordem, mais ou menos desse tamanho, de 0,000001 metro. Então, uma fração pequenininha do metro. Você precisa de 10 milhões de bactérias enfileiradas para formar um metro, certo? Então, é prático nessa situação aqui representar os números usando notação científica. Por exemplo, a velocidade da luz eu posso escrever como 2,99792458 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, o número principal está escrito aqui, representa os algarismos aí que a gente fez da velocidade, e eu vou referenciar, colocar esse número aqui em torno de uma escala aí que vai de 1 a 10, e colocar a potência de 10, que vai me levar para o tamanho correto da velocidade, separada aqui com uma potência de 10, certo? A escala, o número de fatores de 10 que eu preciso para chegar no valor correto da velocidade. Analogamente, para o comprimento da bactéria ali, eu posso escrever como 1,0 vezes 10 a menos 6 do metro. Então, seria 1 milhão de bactérias para compor um metro. E aí, esse 10 a menos 6 aqui, que significa 1 sobre 1 milhão, né? 1 sobre 10 a sexta. Ok, isso é notação científica, vocês também já devem conhecer, acho que desde o ensino médio, quando a gente está estudando para entrar na faculdade. Em Python, a notação científica é feita usando a letra E entre o número e a potência de 10. Por exemplo, eu posso definir uma variável chamada L aqui, cuidado com L1, tá bom? O L é muito parecido com 1, a gente evita usar esse nome, mas eu copiei do livro, então vamos usar L aqui mesmo. Eu posso escrever lá no interpretador de comandos do Python, L igual a 0.000001, e aí se eu apertar Enter, ele vai me retornar aqui o valor que ele armazenou. Nesse caso foi 9.999, tem um monte de noves aqui, mais de 15 noves, depois tem 5, E a menos 0,7. Então eu estou percebendo que esse E a menos 0,7 aqui está representando a potência de 10 na notação científica. Ele pegou o número que era bem pequenininho, escreveu como um número aqui que vai de 1 a 10, e colocou uma potência de 10 para colocar esse número no valor correto. Aqui já apareceu um problema que nós vamos discutir mais tarde, que é o seguinte, ele não conseguiu representar o número exatamente como eu queria. Eu pedi 1 vezes 10 a menos 7, mas ele não conseguiu escrever 1 vezes 10 a menos 7, ele escreveu 1 vezes 10 a menos 6, né? Ele escreveu 9.999 vezes 10 a menos 7. Já teve uma coisa aqui, uma falha na representação dos números. Ok. Outro exemplo, eu posso escrever assim, U igual a 1.25 elevado a 6. Então, não só esse é utilizado para você, para o Python escrever para você um número usando notação científica, mas você também pode usar esse no lugar de multiplicar por 10, você pode escrever 1.25 é a 6, isso aqui é uma única expressão, ele não tem que fazer a conta, isso aqui já representa o número que corresponde a 1,25 vezes 10 a sexta, no caso é 1.250.000, né? 1.250.000, ponto zero, certo? Então, aprendemos uma coisa nova, se você quiser escrever potência de 10, a gente pode usar o Ezinho, eu acho que muitos de vocês já sabiam disso. Que parte do livro é essa? Nós começamos o capítulo 3 do livro. Nós vamos ver todo o capítulo 3, eu espero, na aula de hoje. Ok. Também é conveniente usar prefixos multiplicadores, que foram inventados aí para facilitar a expressão dessas unidades quando os números são grandes ou pequenos, para que você não tenha que usar notação científica. Esses prefixos, eles geralmente contêm potências de 10, para que a gente possa simplificar a expressão dos números. Por exemplo, 1 milímetro é 0.001 do metro. Então, esse prefixo M aqui na frente, essa letrinha M na frente da unidade metro, está indicando que eu devo utilizar uma potência 10 a menos 3 para representar essa unidade. Outro exemplo, 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 do metro. Esse prefixo aqui, nano, significa que você está expressando 10 a menos 9. Eu posso trocar o N aqui, o N minúsculo, por 10 a menos 9. Outro famoso, 1 quilômetro é 1 vezes 10 a 3 do metro.
Então, um quilômetro são 1.000 metros, certo? E aí tem giga, etc, etc. Aqui tem uma tabelazinha que eu copiei do livro. Tem vários desses prefixos aí, que representam potências positivas ou negativas de 10, e você pode colocar na frente das suas unidades. Pronto. Agora, atenção para a maneira correta de escrever esses prefixos multiplicadores, certo? Em primeiro lugar, o nome da unidade aqui é sensível ao fato da letra ser maiúscula ou minúscula. Metro é M minúsculo, não existe metro com M maiúsculo. Às vezes as pessoas escrevem errado assim, está errado. E esse M aqui do mili também é um M minúsculo. Então, milímetro é M minúsculo, M minúsculo. Se você botar M maiúsculo aqui, formalmente está errado, porque existe um prefixo multiplicador que é M maiúsculo, e M maiúsculo é o contrário, é bem diferente de mili, né? Mili é 10 a menos 3, M maiúsculo é mega, que é 10 a sexta. Então, se você botar M maiúsculo, M minúsculo, isso aqui é megametro, aí, ao invés de dizer 10 a menos 3 no metro, você está dizendo 10 milhões de metros, é bem diferente. Atenção, tá certo? Outra coisa que eu costumo ver errado por aí é o seguinte, esse K de quilômetro é minúsculo, tá bom? Eu não sei se, acho que não tem uma unidade de K maiúsculo, mas esse K de quilômetro é minúsculo. Na unidade Hertz aqui, o H que fica no Hertz é maiúsculo. Então, quando a gente escreve gigahertz, o G é maiúsculo e o H logo depois é maiúsculo também, tá bom? Então, tem que lembrar disso. Acontece, às vezes, das pessoas escreverem G e o corretor ortográfico mudar o H aqui, deixar o H minúsculo, porque o corretor ortográfico não gosta de ver duas letras maiúsculas, uma depois da outra, mas o corretor ortográfico, às vezes, erra. A gente tem que tentar corrigir. Tem uma unidade também que, às vezes, dá problema quando a gente está escrevendo no computador, que é o micro, que é representada pela letra grega mi, que a gente não tem no nosso alfabeto latino, normalmente, mas aí, dependendo do programa que você está usando, você pode trocar esse mi aqui por um U, já que não tem nenhum outro prefixo que é U, a gente pode usar o Uzinho no lugar do mi, na falta dele, certo? Isso acontece muito em eletrônica, em software de eletrônica, você pode botar um Uzinho no lugar do mi. A gente vai entender. Beleza. Ok. Vamos falar agora um pouco sobre mudanças de unidades. Bom, a gente, às vezes, precisa fazer conversão entre diferentes unidades. E você pode fazer isso substituindo quantidades equivalentes representadas em unidades diferentes. Por exemplo, eu sei que 1 quilômetro é 1.000 metros. E 1 hora é 60 minutos vezes 60 segundos por minuto. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se eu precisar converter uma velocidade que foi medida em quilômetros por hora, eu posso escrever aqui quanto é o meu... Se eu precisar converter de 60 quilômetros por hora para metros por segundo, que é a unidade padrão do SI, essa aqui é a unidade padrão que a gente usa nos carros no Brasil, né? Quilômetro por hora. Se eu precisar converter isso para metros por segundo, por exemplo, eu posso trocar aqui, escrever quem é o meu quilômetro em metros, então eu vou trocar o cali por 10 a terceira, 1.000, e depois eu vou trocar a hora que está aqui embaixo por segundos, aí 1 hora aqui embaixo, 3.600 segundos, que vai aparecer dividindo. Então, para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600, que é uma regrinha que a gente aprendeu aí no ensino médio, isso aqui vai dar 1 dividido por 3,6, né? Então, eu posso pegar o 60, dividir por 3,6, botar a conta na calculadora, aí vai dar 16,67 metros por segundo. Então, 60 km por hora é a mesma coisa que 16. O exemplo voltando agora, se eu tiver uma velocidade de 20 metros por segundo, e eu quiser saber quanto é isso em quilômetros por hora, aí vou pegar esse metro aqui, expressar o metro em quilômetros e expressar 1 segundo em horas. Aí, para fazer isso, é só você lembrar que 1 metro é 1 milésimo de 1 quilômetro, então eu vou pegar esse metro aqui e dividir por 1.000, 1 quilômetro dividido por 1.000, vai dar 1 metro, então eu posso pegar o 20 dividido por 1.000, e aqui no denominador da fração,
Um segundo é 1 hora dividida por 3.600. Então, eu vou fazer embaixo 1 dividido por 3.600. Então, como eu tenho uma divisão no denominador, o denominador do denominador vira numerador, ele sobe, esse 3.600 aqui sobe. Aí é a mesma coisa que 20 vezes 3.600 dividido por 1.000, que vai dar aquele fator de 3,6. Quando você quer transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Aí aqui vai dar 20 metros por segundo, vai ser 72 quilômetros por hora. Eu acho que vocês já tinham estudado isso aí no curso de física e no ensino médio também a gente aprende essas coisas. Certo? Vamos em frente. Agora tem uma questão mais rara que a gente às vezes não vê no ensino médio e às vezes vê mal na universidade, que é o uso de incertezas e algarismos significativos. Bom, quando a gente mede alguma coisa, o valor que a gente obtém na medição nunca é um valor exato, porque todo processo de medição significa que você não sabe qual é aquela grandeza e você vai ter que comparar ela com alguma coisa, ou utilizar algum método de medida, certo? Então, existe sempre uma incerteza que vai depender desse método que você utilizou para fazer a medição. Uma maneira de expressar essa incerteza é você dizer que o seu valor da medição está dentro de um certo intervalo de valores. Com a grande probabilidade, você imagina que ele esteja dentro de um certo intervalo de valores. Por exemplo, eu posso tentar medir um comprimento em metros usando uma fita métrica, alguma coisa assim, e eu obter o seguinte valor, D igual a 25,0, só que aí a minha fita métrica está graduada, digamos, em decímetros, em uma fração de 0,1 metro, ou então em metros, digamos em metros. Tem uma fita métrica graduada em metros, estou medindo a distância grande. E aí, no final das contas, eu vi que deu um número um pouco maior do que 25, mas menor do que 26. Então, eu posso escrever que a medida é o seguinte, é 25,0 mais ou menos 0,5. Isso significa que o comprimento está provavelmente entre 25 menos 0,5, que vai dar 24,5, e 25,0 mais 0,5, que vai dar 25,5, certo? Então, mesmo que você tenha medido meio mal aí, se você não cometeu nenhum erro grosseiro, o resultado da sua medida com certeza vai estar nesse intervalo aí, com alta probabilidade, vai estar dentro desse intervalo aqui de 24,5 até 25,5 metros, tá bom? Essa é a maneira correta e precisa aí de expressar não só o valor da medida, como a incerteza que você tem naquela medida que você fez. Só que isso aqui é meio carregado, de ficar carregando essas incertezas de um lado para o outro, é meio chato. Então, na prática, uma maneira mais simples de expressar essa incerteza é escrever o valor da medida usando os algarismos significativos da medição que você fez. Esses algarismos significativos aqui vão ser aqueles números que a gente tem certeza que eles devem estar corretos, e mais um número lá no final, o último, que é o chamado algarismo duvidoso, certo? Então, veja aqui uma situação. Digamos que eu escrevo um número assim, ó, 25,0000, mais ou menos 0,5 metros. Aqui, essa maneira de fazer a expressão não faz muito sentido, porque eu estou dizendo que eu conheço esses zeros aqui depois da vírgula, esses 3 zeros depois do primeiro zero depois da vírgula, do ponto, mas só que o meu erro é de 0,5 metros. Então, como é que eu posso ter certeza da precisão do tamanho de uma coisa em fração de milímetro, quando o meu erro já é de 50 centímetros? Não faz sentido, certo? Significa que esses zeros aqui do final, esses 3 zeros do final, não são significativos. Eu não preciso, não devo colocar esses zeros aqui, porque não faz sentido. A gente utilizou nessa expressão aqui mais algarismos do que o necessário para expressar essa medição. Se eu tivesse escrito assim, ó, D igual a 25 metros, isso aqui eu posso interpretar sabendo que o D é algum número que está entre 24,5 metros e 25,4 metros, porque se ele fosse maior ou menor do que esses números aqui das extremidades, eu poderia ter arredondado aqui para cima ou para baixo e ter escrito 24 ou 26. Então,
se eu escrever dessa maneira, eu sei que o meu D é algum número que está entre 24 e 25, mas certamente não é 22, certo? Então, essa maneira de escrever, se você utilizar essa regra de expressar os números com o número correto de algarismos significativos, isso aqui dá informação a gente sobre a incerteza no conhecimento dessa grandeza que a gente está expressando, certo? No valor do D, no valor do comprimento, por exemplo, que a gente mediu. Nesse caso aqui, esse 5 pode ser considerado algarismo duvidoso. O 2 é um algarismo certo, o 5 aqui é duvidoso, porque ele podia ser um 4, por exemplo. Se aqui for 24,9, é aproximadamente 25. Então, esse 5 aqui eu não tenho certeza. Ok, então, a partir de agora, nós vamos utilizar essa regra. Eu vou expressar os números apenas usando os algarismos significativos, certo? Se a gente fizer isso, se eu escrever assim, D igual a 25 metros, aí isso significa para mim que o valor verdadeiro de D é alguma coisa que está entre 24 metros e 25 metros. E 26, desculpa, eu escrevi errado aqui. Entre 24 e 26, certo? Então, com alta probabilidade, vai ser um número em torno de 25. Certamente não vai ser menor do que 24, não vai ser maior do que 26. Da mesma forma, eu podia ter escrito assim, o meu D é 25,0 metros. Aí, nesse caso aqui, eu sei que o valor de D verdadeiro provavelmente vai estar entre 24,9 e 25,1. Mas ele não é 25,15, senão eu teria arredondado aqui, teria escrito 25,2, por exemplo. Certo? Ou seja, eu não estou escrevendo quem é a incerteza na medição explicitamente, mas ela está implícita na maneira de escrever o número e na regra de utilizar os algarismos significativos corretamente. Eu espero que isso tenha ficado claro. Vamos testar já já, se vocês entenderam. Então, por causa disso, por causa dessa regra que nós vamos adotar a partir de agora, nós não devemos relatar como resultado de uma medição o valor que aparecer na resposta da calculadora ou na resposta do nosso programa. Você vai rodar um programa no Python, ele vai escrever um número no final, mas você tem uma certa responsabilidade de saber qual é a forma significativa desse número que o computador vai calcular para você. Isso acontece porque o programa ou a calculadora vai calcular os números com vários dígitos, mas alguns desses dígitos que ele está usando podem não ser significativos, podem não ter sentido na representação da incerteza daquela coisa que a gente está tentando calcular. Por exemplo, digamos que eu faço um programa lá no computador para calcular o perímetro de um círculo que tem um raio de 15 centímetros, tá bom? 15,0 centímetros. Por exemplo, eu medo esse raio do círculo aqui usando uma régua, certo? Aí a minha regra é graduada em milímetros, e eu digo que ele tem 15,0 porque eu consigo medir até milímetros. Se fosse 15,1 eu via na régua, mas deu 15,0. Ok. Aí a pergunta é, quem é a expressão correta que eu devo usar para o perímetro do raio? Se eu fizer a conta na calculadora, pegar a calculadora, bota 2π vezes r e aperta Enter na calculadora ou no Python, aí ele vai retornar para mim o número 94,247796076937971, etc, etc. Dependendo da calculadora, ela pode ter 16 casas decimais aqui depois da vírgula. Mas, se eu medir esse número com uma régua, provavelmente a maioria desses dígitos aqui não são algarismos significativos. Então, quanto é que vocês acham que eu deveria escrever na resposta? Eu não posso escrever o que a calculadora me disse. Ela está certa, mas ela está dando uma precisão falsa e eu não quero usar essa precisão falsa porque eu quero expressar o valor da incerteza na medição. Então, vocês podem responder aí, podem abrir o microfone para falar ou escrever no chat. Quem vocês acham que é o perímetro correto aí? É 94,2? Isso. Eu vou apertar Enter aqui para ver o que aparece. Ó.
Se eu mantiver o mesmo número de algarismos significativos que o dado menos preciso, na nossa fórmula que a gente usou, aí eu posso escrever que o perímetro é 94,2 centímetros. Eu fiz um arredondamento aqui. Na hora de arredondar, a gente tem que arredondar corretamente também. Aí eu vou olhar para o algarismo que está logo depois daquele que eu quero manter, certo? Eu quero manter 3 algarismos significativos, porque o meu raio tinha 3 algarismos significativos. Então, aqui eu vou arredondar para 94,2, e eu queria decidir se eu vou escrever 94,2 ou 94,3. Se esse algarismo aqui for menor do que 5, eu arredondo para baixo, eu esqueço do 4 para frente, e se ele for 5 ou maior, aí eu arredondo para cima. Se aqui fosse 9,54 ou 94,25, aí eu arredondaria para 94,3. Então é isso aí, 94,2 centímetros. Tem que lembrar de botar a unidade. Ok, tem algumas regrinhas para determinar o número de algarismos significativos, mas isso é uma coisa meio, assim, faz sentido, é meio intuitivo, então não precisa se preocupar muito com as regras, não. Basta tomar cuidado e usar um pouquinho de bom senso, tá certo? Uma regra geral é o seguinte: na multiplicação, se você tiver operações que envolvem multiplicação, o valor com o menor número de algarismos significativos daqueles dados que você está usando para fazer a conta é que vai determinar o número de algarismos significativos do resultado. De maneira que o resultado nunca deve ter mais algarismos significativos do que aquele fator que tiver o menor número de algarismos significativos, como aconteceu agora com o nosso cálculo do perímetro. Aqui eu posso voltar um pouquinho. A gente pode pensar o seguinte: nessa minha equação aqui, esse 2 é um 2 exato. Eu conheço ele com um número infinito de algarismos significativos, porque é o número inteiro 2. É 2,0000 até infinito. O π também pode ser pensado como um número exato. Ele é um número irracional, que tem infinitos algarismos significativos. A calculadora ou o computador consegue escrever uns bons 16 desses algarismos significativos aí ou mais. A coisa mais imprecisa que eu tenho aqui é o R, porque ele foi medido, certo? 2 e π são constantes matemáticas, que em princípio a gente consegue saber com um número infinito de algarismos significativos. Então, quem vai limitar os algarismos significativos na resposta dessas multiplicações aqui vai ser o R. Como o meu R tem 3 algarismos significativos, eu vou escrever a resposta com 3 algarismos significativos. Eu medi aqui com pressão de milímetro, a resposta vai estar escrita com pressão de milímetro, porque esses números aqui na frente não são muito grandes. 2π é da ordem de 6. Se fosse um número grande aqui, aí a minha incerteza teria sido multiplicada por esse número grande, e eu ia manter no final o número de algarismos significativos, mesmo que essa incerteza aqui do final não fosse mais milímetros. Certo? Ok. Na adição, o que vai me dizer o número de algarismos significativos vai ser a posição do separador decimal, que em inglês, que é normalmente que a gente usa nos programas, nas calculadoras, é o ponto, em português é a vírgula. E é essa posição da casa decimal, na hora que você for fazer a soma ou subtração dos números, que vai determinar qual vai ser a incerteza na resposta no final. Então, por exemplo, se eu tiver 3,4 milímetros somado com 10 milímetros, se eu fizer a conta na calculadora, isso aqui daria 13,4 milímetros. Mas nesse 10 aqui, ó, já não tenho certeza sobre o que vem depois do ponto, da vírgula aqui nesse 10. Como eu já não tenho certeza aqui, então o ponto 4 que tinha somado, eu também não tenho certeza sobre ele desaparece, eu arredondo. Como 4 é menor do que 5, eu arredondo para baixo, fica 13. E aí eu não boto ponto 0. Certo? Coisa parecida aconteceu aqui. Eu tinha 1000,0 metros somado com 5 metros. Então, esse 1000 metros aqui é grande, mas ele foi medido com alta precisão, com uma régua graduada em fração de metro. Esses 5 metros aqui é um número pequeno, mas ele foi medido com baixa precisão, com uma régua que, por exemplo, só me permite saber, no máximo, da ordem de 2 metros de precisão. Então, quando eu faço a soma dos dois, a calculadora vai me jogar 1005. Eu podia pensar que, por causa desse ponto 0 aqui, eu devia escrever 1005,0,
Mas aqui eu já não tenho precisão sobre decímetros. Então, aqui não vou colocar os decímetros. É 1005 mesmo. Outra situação, aqui embaixo, outro exemplo. 1 quilômetro mais 10 metros. Bom, se esse quilômetro aqui eu só tenho precisão na faixa de quilômetros, isso aqui não é a mesma coisa que 1000 metros exatamente, certo? 1 quilômetro, escrito dessa maneira, não é a mesma coisa que 1000 metros, que daria 1,000 quilômetro. Aqui eu só tenho certeza nessa medição nos algarismos aí que correspondem à medida do quilômetro. Então, se eu somar 1 quilômetro com 0,010 quilômetro, fazendo a conversão desses 10 metros aqui para quilômetro, eu não tenho nenhuma certeza, nenhum significado nesses algarismos aqui que correspondem a um centésimo de quilômetro, certo? O meu erro já é da ordem de 1 quilômetro. Então, eu não sei o que acontece lá nos centésimos de quilômetro. Portanto, eu vou somar aqui, descartando, eu vou arredondar para baixo e vou descartar esses 10 metros. 1 quilômetro somado com 10 metros é 1 quilômetro. Não é 1,010, porque eu não tenho certeza o que acontece depois do ponto decimal aqui na frente. Certo? Quando a gente vai expressar o resultado final, você não deve mais colocar essas parcelas aí que a gente não tem certeza. Como é que ele poderia aparecer? Eu posso ter essa outra operação aqui que é diferente. Ó. 1,000 quilômetro mais 10 metros. Agora, se eu converter o meu 10 metros aqui para quilômetro, na hora que eu fizer a soma, isso vai ficar 1,010 quilômetro. Veja, numericamente, essas contas parecem iguais, mas a maneira como eu escrevi esse número e a nossa regrinha de dizer que a incerteza está associada ao número de algarismos significativos faz com que esse número seja fisicamente diferente desse. Aqui eu estou indicando que a minha incerteza é grande, na faixa de 1 quilômetro. Aqui eu estou indicando que a minha incerteza é pequena, na faixa de 1 metro. Então, quando eu faço a soma aqui embaixo, esses 10 metros a mais são importantes. Aqui eles não são importantes. Certo? Essa é a parte delicada aí. Eu espero que vocês lembrem disso quando a gente precisar. Mas vai dar certo. Outra coisa, essa regra aqui só vale para a resposta do final. Se você estiver fazendo cálculos intermediários e esses números de cálculos forem muito grandes, aí não tem problema, você pode fazer o cálculo na calculadora usando todos os algarismos corretamente aí e no final arredondar só na resposta do final, tá bom? Faz sentido. Você não pode relatar isso como a precisão final do número, mas você pode usar nos cálculos intermediários antes de chegar na resposta. Então, no computador, na hora que a gente estiver fazendo o programa, eu não preciso ficar acompanhando os arredondamentos e fazendo os arredondamentos de propósito, acompanhando o número de algarismos significativos. Posso deixar para fazer tudo no final. Geralmente dá certo. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho sobre representação numérica do computador. Bom, quando a gente usa o computador para resolver problemas de física, isso cria alguns problemas. 3 problemas básicos aqui que o livro listou. Primeiro, o computador não armazena as unidades. Quem é responsável por fazer o acompanhamento aí das unidades é você que fez o programa, certo? E essas unidades são muito importantes. Tem mais de um caso, por exemplo, que aconteceu na Agência Espacial Americana, na NASA, em que eles perderam um satélite a um custo aí de dezenas de milhares de dólares por causa de erros de unidades. E, mais de uma vez, isso aconteceu. Aconteceu um caso, acho que foi em 99, 96, por aí, de uma sonda que foi enviada para Marte, e 2 equipes trabalhavam no projeto da sonda, uma delas trabalhava no design do veículo que ia fazer o pouso na superfície, e uma outra trabalhava na equipe que fazia o sistema de aterrissagem, um paraquedas, um amortecedor com jato, uma coisa assim. E elas utilizaram unidades diferentes. Uma equipe utilizou unidades do sistema internacional, metro, segundo, etc. E a outra equipe utilizou as unidades do sistema imperial, que é tipicamente usado nos Estados Unidos. Resultado,
Durante a aproximação, durante o pouso, o veículo se esbagaçou em cima da superfície do planeta, foi destruído. Isso teve um custo enorme. Uma missão assim que custa bilhões de dólares, certo? Foi completamente perdida porque o veículo foi destruído por causa de uma falha de comunicação das unidades corretas. Só para dizer que é importante. Outro problema com o computador é que ele não rastreia o número de algarismos significativos. Ele não sabe quais são as incertezas nos cálculos que ele está fazendo. Isso também é nossa responsabilidade de rastrear, tá certo? E uma terceira fonte de problemas é que o computador introduz erros. Sempre que ele faz contas, podem aparecer erros que são mais ou menos aleatórios e acontecem por diversas razões. Existem erros por causa do algoritmo que você está usando para fazer a conta. A gente vai ver isso quando estudar os nossos algoritmos de integração. E existem também erros de representação da própria maneira de escrever os números no computador, de maneira binária. Então, esses números representados no computador, eles podem ser representados usando diferentes tipos. Em inglês, eles chamam type. Em computação, em geral, a gente chama type. E esses diferentes tipos, cada um deles é armazenado de uma diferente maneira. As classes principais de tipos que a gente encontra na programação são os tipos inteiros e os tipos que são usados para representar números reais, que tipicamente são o que a gente chama de números com ponto flutuante, que a gente pode abreviar de maneira geral para float. Esse float é a abreviação de floating point number. No Python, pode acontecer mudança automática de tipo quando é necessário. Por exemplo, em alguns computadores antigos que tinham 32 bits, os números inteiros normalmente são representados usando 32 bits, que corresponde a 4 bytes no computador. Aí isso faz com que o número de números inteiros que você tenha seja finito. Vai ser da ordem de 2 elevado a 31 menos 1. Mais ou menos assim, porque você reserva 1 bit para o sinal, aí fica com 31 bits para o número. Então, o maior número que você consegue atingir é na ordem de 2 elevado a 31, que não é um número finito, não é infinito, certo? No Python, ele pode fazer conversão automática do tipo de inteiro que você está utilizando. Então, se você digitar um número grande em Python e somar 1 e ultrapassar o tamanho máximo dos números inteiros que podem ser representados com aquele tipo, dependendo da implementação, pode ser que ele automaticamente use inteiros que têm um número de bits maior, e com isso você consegue representar aquele número maior que você necessitava, certo? No tempo que eu era estudante de novo, programando em linguagem C, o tamanho padrão dos ints era um número bem pequenininho, acho que era 16 bits, é o número inteiro, então a gente só podia ir até 32 mil. Se você passar de 32 mil e alguma coisa, aí o número roda e vai para o negativo daquilo. Inclusive, isso dá origem a umas histórias bem engraçadas, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem um joguinho chamado Civilization, que na sua primeira interação, nas primeiras versões desse jogo, tinham uns líderes lá de países, representando países diferentes. Um deles que era para ser extremamente pacifista, o Gandhi, que é o líder bonzinho, que não quer entrar em guerra com ninguém. Ele tinha a menor pontuação possível para violência, que é algo em torno de 0, mas tinha um evento que, quando a civilização avançava, todos os líderes ganhavam menos 1 ponto de agressividade, certo? E o Gandhi, que já era 0, quando você pega 0 e subtrai 1, naquela representação de números inteiros no computador, ele ficava equivalente ao número mais alto possível. Então, o Gandhi, que era para ser o cara mais pacífico, de repente virava um tirano e saía jogando bomba nuclear em todo mundo. Virava o mais agressivo de todos. Isso é só uma curiosidade, para lembrar que esses números aí no computador são representados sempre de maneira finita, até os números inteiros. Não são perfeitamente representados. Eles têm uma representação finita e, às vezes, isso pode dar problemas inesperados, certo? Por exemplo, problema de arredondamento ou conversão automática. A partir da versão 3 do Python, a divisão entre números inteiros retorna a float. Então, eu estou mostrando isso aqui, ó.
A gente já conversou sobre isso, acho que nesse curso aqui eu já falei sobre isso. Se você tiver dois números, por exemplo, A igual a 4 e B igual a 3, e fizer A barra B, no Python ele vai fazer a forma correta aqui, vai dar 1,33. 1/3, né? Se você quiser a divisão com o número de ponto flutuante, aí eu faço A barra B, isso aqui dá 1, barra barra. Barra barra é a divisão mantendo o corpo dos inteiros, a divisão com o resultado inteiro, certo? Então a divisão vai dar 1, porque 4 contém o número 3 uma vez. É importante a gente manter ter ideia dessas características aqui da nossa conversão automática dos números. A divisão entre dois inteiros, a partir da versão 3 do Python, ela retorna pontos flutuantes, mesmo que a razão seja um número inteiro. Ok. Agora, vamos falar um pouco sobre os floats. Assim como os inteiros podem ser representados usando diferentes bits, os floats também podem ser representados usando diferentes formatos, diferentes números de bits, dependendo da sua necessidade, da precisão que você precisa, que você necessita para fazer as suas contas. Então, por exemplo, e além disso, eles também têm uma precisão finita. Eles são representados digitalmente e têm uma precisão finita. Eles são representados como números binários, certo? E não como números decimais no computador. Pela norma tipicamente utilizada, que é da I3E. Os floats no Python, eles são armazenados em 8 bytes e tem entre 15 e 17 algarismos significativos. Quer dizer que o númerozinho que a gente consegue escrever é mais ou menos entre 15 e 17 algarismos significativos. E tem mais uma parte do número que é utilizada para representar a potência de 10. Então, a gente consegue cobrir esses números aqui, ó. O intervalo de variação é de 5 vezes 10 a 324 até 1,8 vezes 10 a 308, incluindo todas as frações aí que você puder imaginar, todas as representações desses números fracionários no meio, tá bom? Então, acho que tem umas potências negativas faltando aqui. Acho que faltou uma potência negativa nesse e nesse, certo? Que é o intervalo de variação do menor até o maior. Um desses tem um número negativo. Vou dar uma checadinha depois. A gente pode testar no Spider. O importante saber é o seguinte, não são todos os números que você consegue representar, todos os números reais que você consegue representar no computador. São apenas esses números que cabem nesse formato de representação, certo? Os reais formam um corpo denso, um conjunto denso em cima da reta real, e as representações típicas que a gente tem no computador formam um conjunto discreto de pontos. Tem medida de Lebesgue 0. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem alguns cursos de cálculo que falam. Eu não quero entrar em detalhe, não. Esqueça. Consequência. Nem todos os números podem ser representados. Por exemplo, a gente já viu agora um exemplo há pouco, em que eu faço L igual a 0,000001, da ordem do tamanho de uma bactéria, por exemplo, de um átomo. E aí, quando eu escrevo isso aqui, eu estou pedindo para o computador armazenar esse número nessa variável, mas ele vai guardar, na verdade, um número que é 9,99999, aí depois tem 15 noves, 5 vezes 10 a menos 8. Certo? Ou seja, ele não consegue representar esse número aqui exatamente. Ele vai pegar o número mais próximo que ele conseguir representar. Nesse caso, deu esse número aqui. Ó. Se você pedir para ele mostrar todos os algarismos significativos, ele vai mostrar esse número aqui. Ok. Então, isso a gente pode chamar de um erro, certo? Ele tem um erro de representação do número e, portanto, esse erro pode ser propagado durante as operações que a gente está fazendo. Geralmente, esse erro é muito pequeno, mas, mesmo os erros sendo pequenos, eles podem ter consequências e, às vezes, é difícil de você prever essas consequências. Se você esquecer que o erro existe, ele está lá escondido e um dia ele pode lhe pegar de surpresa, certo? Por exemplo, uma prática que se recomenda é o seguinte: você está fazendo um programa
O Miguel está perguntando aqui, tem que ver se ele armazena o que ele imprime. Sim, Miguel. Ele armazena em formato binário, mas isso que ele imprime aqui, se você pedir, você pode pedir para ele aumentar o número de algarismos na expressão do número, quando você pede para o print, e aí você pode pedir para ele mostrar exatamente o que foi armazenado. Eu não sei se é o default, eu acho que não, mas você pode pedir para ele mostrar o que ele armazenou exatamente. Agora, uma situação que a gente pode encontrar é o seguinte, você está fazendo um programa e tem que checar se uma variável que está evoluindo, digamos uma velocidade, por exemplo, ou uma posição, atingiu o valor zero. Só que ela vai atingir esse valor zero fazendo uma série de operações, certo? Por exemplo, uma velocidade que está num caminho aí seguindo uma certa lei de movimento e você está variando a velocidade a cada instante de tempo, somando uma certa grandeza em um número real. Então, eu queria saber quando é que a posição passa pelo zero, digamos, ou a velocidade passa pelo zero. Pode acontecer do computador fazer o cálculo e a velocidade nunca atingiu o valor zero, embora, na realidade, ela tenha passado pelo zero. Por exemplo, se eu fizer o lançamento de uma bola para cima, a velocidade vai diminuindo, eventualmente ela vai atingir o valor zero e a velocidade vai inverter, vai ficar negativa, a bola vai começar a cair. Se eu for tentar representar esse problema no computador, eu vou ter um conjunto de velocidades, de posições em função do tempo. Pode ser que aquele instante de tempo exato em que a velocidade atingiu o valor zero não seja representado no meu programa, e aí eu nunca vou observar o valor exatamente igual a zero. Então, eu não posso checar pelo zero. Se eu fizer isso, vai dar um erro. Ela nunca vai ter passado pelo zero exatamente. O correto aí seria checar quando houve um cruzamento pelo zero, ou seja, quando é que a velocidade era positiva e passou a ser negativa. Aí eu posso fazer essa checagem do cruzamento, fazendo o produto entre duas velocidades sucessivas e verificando se esse produto é maior ou menor do que zero. Se o produto for maior do que zero, quer dizer que as duas velocidades sucessivas têm o mesmo sinal. Ou são as duas positivas, ou são as duas negativas. Se o produto der negativo, é porque elas têm sinais opostos. Então, a velocidade era positiva, ficou negativa, o produto dá negativo, certo? Ou nulo. Pode acontecer também que o zero aconteça. Resultado, a gente tem que ficar de olho, ficar ligado nessas possibilidades, tá bom? Pronto. Então, isso é só para mencionar. Essa é a característica de um formato de representação dos números, que é um formato recomendado pelo I3E, que é o Instituto de Engenharia Elétrica, que define como é que são feitos os cálculos aí mais utilizados para engenharia, que são os cálculos utilizados nos nossos programas, e na maioria dos programas utilizados para a computação científica, mas nada impede que você faça o seu programa que tenha representações diferentes. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham com álgebra intervalar, que conseguem representar os números de maneira mais precisa. E, por exemplo, o pessoal que trabalha com aplicações de contabilidade, de mercado financeiro, que precisam de resultados com representação decimal exata, existe um módulo no Python chamado decimal, que permite você representar os números de maneira decimal. No I3E, a representação dos números é feita de maneira binária. É utilizada a base 2. Eu posso utilizar a base 10, e com isso os cálculos, pelo menos os cálculos que a gente faz com a mão, eles vão ficar mais precisos, certo? Você pode escolher quando você vai arredondar, de que maneira você vai arredondar. Mas essa notação decimal também é possível. Aqui no nosso curso, nós provavelmente não vamos estudar esse módulo decimal. É raro você precisar disso, mas para vocês terem uma ideia, eu já me deparei com um problema em que eu tive que usar esse módulo, porque senão o computador me dava respostas erradas. Então é bom a gente saber essas dificuldades aí da representação numérica dos números. Bom, então, tem mais um pouquinho de discussão sobre o efeito desses erros lá no livro, eu vou deixar vocês lerem lá para se divertirem, mas com isso aqui nós encerramos a nossa aula de hoje e terminamos também praticamente todo o capítulo 3 do livro-texto. Nós relembramos um pouquinho sobre unidades de medida, prefixos multiplicadores das unidades, falamos um pouquinho sobre algarismos significativos e agora, no final, sobre representação numérica no computador.
Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre movimento em uma dimensão, que é o assunto do capítulo 4 do livro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E agora vocês podem me dar algum feedback, falar alguma coisa, dúvidas, comentários e sugestões. Hugo, Oi, Miguel. teve uma aluna que colocou uma mensagem no fórum de dúvidas, porque eu lembrei sobre a estrutura do if, né? If, else, né? Só que eu acho que ela não sabia do if, else. Eu acho que era... Deixa eu botar aqui. Foi a Wildawane. Como é que tu pronuncia seu nome, Wildawane? Will? É Wildawane, mas pode dizer Will mesmo. Will. Will. Então, é o if, não é isso? É o else com if, né? Caso contrário, e... Mas tem uma coisa chamada o if, é if. É if, né? Bom, Certo. Eu não sei se ficou alguma dúvida, Will. Ficou claro? O uso? Você já esclareceu sua dúvida, Will? Tá, pronto. Eu vou repetir aqui, pode ser que tenha outras pessoas com essa dúvida e não quiseram perguntar ainda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letrinha do meu Spider aqui. Eu posso fazer assim, if if 1 igual a 2, print verdadeiro. Aí volta aqui, else, print, falso. Essa é a estrutura do if-else que eu apresentei na aula, né? Aí aqui ele dá falso, porque 1 não é igual a 2, então ele vem para cá. Mas eu posso fazer uma checagem de 3 condições. Por exemplo, else, if, aí eu posso começar um outro if aqui embaixo, seria assim, ó, else, if 2 igual a 2, print verdadeiro também. E aí eu posso dar um else aqui. Esse else vale para o if imediatamente anterior, dá para ver pela indentação. Aí eu vou dar aqui falso interno. E aqui tem um falso externo. Vocês estão acompanhando esse programinha que eu estou fazendo aqui? Ó, tem uma primeira checagem. Se 1 for igual a 2, ele escreve verdadeiro. Como 1 não é igual a 2, ele não deve escrever verdadeiro nunca. Aí depois tem o else, que vai ser sempre verdade, né? Aí aqui ele vai checar. Se 2 for igual a 2, ele imprime verdadeiro também. Se não, se o 2 não for igual a 2, ele imprime falso interno. E depois de fazer isso, ele vai imprimir esse print aqui do falso externo. Também é o falso externo, porque uma das condições foi verdadeira e a outra foi falsa. Então, se eu tiver certo, se o meu raciocínio estiver correto, e a sintaxe estiver aceitável aqui, ele vai fazer verdadeiro também, depois vai fazer falso externo. Vamos ver. Olha, acertei. Eu posso fazer um if dentro de outro, um if dentro de um else, não tem problema. Como essa checagem de
condições, após uma checagem de condições, é muito comum, aí tem uma maneira de abreviar esse if logo depois do else, que é fazer aqui um elif, certo? É uma abreviação para o if que vem a seguir. Aí aqui eu boto a condição do elif depois, esse elif fica no mesmo nível do else, e esse outro aqui eu não sei onde é que fica, eu acho que fica aqui também. Ou depois, aqui. Então, aí eu não sei qual dos dois, ele vai escrever os dois aqui, né? Vamos ver o que acontece aqui. Vou apertar aí. Ah, como os dois são falsos, ele não faz nem o interno nem o externo. Ele só checa da primeira vez. É isso. Então, elif é a abreviação de else if. Para você não ter que fazer dois comandos, não ter que fazer um if dentro do else. Porque isso é muito comum. O último print é sem indentação. Se eu tirar a indentação, ele vai aparecer sempre porque ele está no mesmo nível do if. Ele está fora do bloco if. Ele vai acontecer sempre. Ups, quebrei. Mas aí ele não vai checar nada, né? Mesmo que eu bote verdadeiro aqui, ele vai dar errado. Esse aqui está no mesmo nível do if, ele vai ser sempre executado. Esse print do final aqui não está checado porque ele está no mesmo nível desse if. As coisas que são checadas por esse if, elas têm que ter uma barra de indentação, certo? O else aqui é opcional. Muito bem. Obrigado pela presença de vocês. Ele sai do laço e printa o falso externo. Não é laço, é bloco, né? Sai do bloco if e printa o que está no mesmo nível do if. Ok, pessoal. Obrigado a vocês pela presença. Até a próxima.